Olá, olá, olá. Sejam bem-vindos. Coloquei um som, tá bom? Som? Só para deixar assim no ar, entendeu? Bom, vou te chamar, amigo. Vou te chamar, Rafa. Aos poucos as pessoas vão entrando também, né? Oi, amigos! Oi, amiga, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo. Ai, Tá que me ouvindo bem? tá ótimo. Seu som tá ótimo. Eu vou baixar um pouquinho aqui, tá? Tá bom. Aí, só para deixar um fundinho, sabe? Acho que faz toda a diferença. Sim, Bom, eu amigo, adorei. seja bem-vindo. Aos poucos as pessoas vão entrando. Essa live vai ficar salva aqui. E depois eu baixo também e jogo lá no YouTube, né? Aí quem quiser vai ter acesso por lá e vai ser bem legal. Não sei se tá Tá. entrando a galera, porque eu não consigo visualizar aqui. Mas, enfim, a gente está aqui para comunicar que tiver uma pessoa, entendeu? Depois essa live ela vai correr por aí. E o importante é a gente, né, espalhar coisas boas e autoconhecimento. Amigo, seja bem-vindo! Tá. Se apresente, porque é um Obrigado. terapeuta holístico, tem várias formações. Então, fale um pouco de você. Então, na verdade, eu comecei a estudar as terapias holísticas, as ciências holísticas, já tem uns 3, 4 anos. Que Mas legal. só de uns 2 anos para cá que eu resolvi mesmo me aprofundar nesse sentido de terapeuta holístico mesmo. E eu tenho outro trabalho paralelo, né, que todo mundo sabe, mas as terapias holísticas, o autoconhecimento sempre falaram muito alto e é algo que eu amo. E eu sou formado em Theta Healing. Theta Healing, para quem não sabe, é uma terapia de cura através de uma psicoterapia, energia, enfim, é uma terapia super legal a partir das ondas tetas, né, do cérebro. E também Reiki, eu faço Reiki também, sou um reikiano, que é também a cura através das mãos. A gente impõe a energia, a gente cura através das mãos. Astrologia também, que é uma coisa que eu já estudei há anos, há muitos anos atrás, e sempre teve presente na minha vida. E o autoconhecimento veio meio que em cima disso, a partir disso, e, e foi só atribuindo, agregando valor a tudo que eu já tinha estudado. Hoje eu estou mais voltado para o desenvolvimento pessoal, então quem me segue lá no Instagram sabe que eu adoro esse assunto de evolução mental, de expansão da consciência, evolução do ser humano, e claro, mas sempre pode falar. Lembrando aqui que você tem um Instagram, né? Só para isso. Depois a gente passa para a galera também o nome certinho. Ó, um monte de gente está E, entrando, um monte, algumas pessoas. Que legal, Fabrício, que legal, seja bem-vindo. E também é um assunto assim que eu falei pro Rafa. Eu sou meio leiga. Na verdade, eu fui criada na igreja, né, cristã, e eu acredito em Deus, acredito em Jesus, é o meu ídolo. Mas atualmente eu tenho estudado assim, na verdade, meu marido, né, que tem mais conhecimento, eu tenho aprendido mais com ele, Michel, beijo. E eu tenho tido essa experiência assim de, na verdade, é mais uma curiosidade. E eu acho que é um assunto bem legal e eu acredito que assim, independente da religião, é tudo se junta, né? É tudo uma união assim e eu me interesso bastante. Vai, Rafa, continua. exatamente isso, já.
um dos conceitos base, assim, das ciências holísticas, do autoconhecimento, é exatamente isso, que todos somos um, está tudo conectado, nós somos parte de uma consciência maior, e, e eu acho que é muito legal você falar de religião, porque realmente, assim, a religião existe por um propósito, né, que na minha opinião, é positivo. Eu acho que quem segue religiões tem um propósito interior, tem uma coisa ligada à fé muito grande, inabalável, né? Mas também tem esse outro lado que a gente fala muito do lado científico também no desenvolvimento pessoal, que está totalmente ligado com essa fé. Hoje eu não tenho nenhuma religião, apesar de eu ter crescido na Igreja Católica, né, como toda a minha família, mas hoje eu não sigo nenhuma, assim, por uma questão de eu estar estudando muitas outras coisas que eu já não me identifico tanto com religião em si. Mas a consciência maior, a força maior, ou Deus, né, como a maioria denomina, sim, eu acredito, e eu acho que é isso que nos faz ter fé, né, para seguir em frente, para evoluir, entre outras coisas. Mas é claro que tem o lado científico que eu amo também, que não tem como deixar de fora, que faz parte do nosso processo de evolução como ser humano. Tem o lado espiritual e tem o lado científico, que eu adoro. Que legal. Não, e. Basicamente, Aham. Oi? pode falar, amiga. Não, e é isso mesmo, tudo se conecta, né? E eu acho que a gente tem que ver assim, não com preconceito, porque ainda mais na pandemia, né? Isso que eu ia falar. O que que você tem achado assim da pandemia? Que com certeza veio para ajudar nessa expansão de consciência, né? Completamente. Eu acho que não tinha hora melhor para isso acontecer. Infelizmente, é uma pandemia, infelizmente aconteceram várias coisas, estão acontecendo várias coisas ruins, mas quem aproveitou isso a seu favor, esse recolhimento, e conseguiu refletir sobre suas escolhas, sobre quem é, sobre quem quer ser, eu acho que foi extremamente positivo, muito importante. Deu uma travadinha aqui. Ai, Voltou? voltou. Aham. Ui! E eu acho que querendo ou não, as pessoas acabaram voltando-se para dentro, né? Refletindo muito a respeito do planeta Terra, dos seres humanos, da empatia, porque ninguém estava preparado, apesar de a gente já ter vivido algumas outras pandemias, outras catástrofes, enfim, das quais a gente pensa muito no ser humano. Mas acho que dessa vez, como a gente já está aqui em 2020, muito acesso à informação, tecnologia, e a gente vê que é um boom muito do ego, né? E aí vem alguma coisa que força a gente parar de ser tão egocêntrico, ter um pensamento tão egoísta em relação ao planeta, aos seres humanos. E eu acho que isso é super válido de olhar por esse ponto de vista. Mas o que eu acho mais importante é que quem está com esse pensamento de autoconhecimento, o autoconhecimento ele é diário, é um processo, é um hábito que você constrói diariamente. E nesse tempo de recolhimento, de quarentena, eu acho que é super importante levar isso em consideração, porque conteúdo é o que mais tem, não dá para a gente ficar mais pensando da mesma forma que a gente sempre pensou, eu acho que não funciona mais. Eu acho que está muito claro que nós temos que evoluir como seres humanos. E, enfim, eu amo recolhimento, eu medito 2 vezes por dia. É um processo que eu levo há muito tempo. E, enfim, é basicamente isso que eu penso da quarentena. Perfeito, amigo. É isso mesmo que você falou, eu também tenho essa mesma ideia, apesar de que essa curiosidade começou na pandemia, então por isso que eu estou engatinhando, mas eu acho que tudo é válido, né? E eu acho que essa curiosidade da gente buscar se tornar mesmo, porque tudo vai influenciar
influenciar para você se tornar um ser humano melhor, né? Para os nossos, para a humanidade, para o planeta. Então, acho que tudo influencia mesmo. Sim, sem dúvida, assim. Muita gente acabou despertando nessa quarentena e querendo saber um pouquinho mais do próximo, do ser humano, querendo saber um pouquinho mais sobre si, sobre as suas escolhas. E eu acho isso fantástico, porque esse é o começo, sabe? Eu acho que deu o start. Então, e é sensacional. As pessoas, quando se conhecem, elas melhoram em todos os sentidos, em todos os pontos da vida, profissional, pessoal, relacional, espiritual. Acho que as pessoas, quando se conhecem, voltam o pensamento para dentro, é outra vida, é outra história. Ressignificar tudo que ressignificar as crenças, criar hábitos novos e saudáveis. Isso é sensacional. Não tem como dar errado, né? Não tem, são coisas só positivas, mas exige um pouquinho de força de vontade, exige um pouquinho de disciplina, digamos assim. Mas é sensacional. E é um estudo que ninguém vai fazer por você, né? É você por você. Eu Exatamente. e tem me ajudado muito, porque eu passei por momentos muito difíceis, apesar de todo mundo achar que eu sou super astral, ou a Jéssica Sorridente, mas eu tive meus momentos de sofrimento, de ansiedade, né? Não sou 100%, todo mundo tem, e tem me ajudado muito, assim, a meditar, toda essa curiosidade de buscar mesmo o despertar. E quais seriam assim as ferramentas principais que você daria para a gente começar o nosso autoconhecimento, assim, engatinhar? Olha, são várias, na verdade. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, que eu acho que é o mais próximo que eu posso chegar. Uhum. Para quem está começando esse processo de despertar, assim como você, é sensacional a meditação. Eu acho que meditação é o primeiro passo para tudo. No começo é muito difícil aprender a meditar, a silenciar a mente, focar o pensamento numa coisa só, fazer as técnicas de respiração. Mas quando você entende o que é a meditação, quando você transcende, é um caminho sem volta, que eu costumo dizer, porque você realmente tem acesso a informações, tem acesso a coisas que não são de conhecimento humano, sabe? Então, e não é querendo tipo falar coisas malucas e sem sentidos, mas é realmente isso. Quando você aprende a meditar e você entende o que é meditação, a, a tua mente muda, o teu comportamento muda, e eu sou prova viva disso, assim, eu venho de um sistema de crenças, uma construção social que é extremamente egocêntrica, e quando eu aprendi a me desconstruir disso, a voltar o pensamento para minha essência, a entender o que as emoções causam nos outros seres humanos, mas principalmente no meu, a entender que eu tenho um campo eletromagnético que vibra, atrai, é, é outra coisa. Parece que tudo fica muito claro, a gente tira aquele véu da nossa frente, assim, e e sai, como a gente chama por aí, né? A gente sai da Matrix e começa a viver em essência. E aí a meditação foi onde tudo começou. Porém, não foi fácil. Eu demorei ali uns 3, 4 meses para entender, mas eu fui muito firme nisso, no meu propósito, que eu queria realmente ressignificar tudo, eu queria ser outra pessoa, porque eu me via no espelho e eu só via características que não agregavam nada no planeta, no ser humano em si. E eu falei, eu preciso de outra vida, eu preciso de outras coisas. Mas sempre muito consciente, né? Então eu falava, olha, beleza, eu tenho esse problema, eu aceito esse problema, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, enfim, o que for. Mas aceitar isso e não esconder isso. Porque quando a gente esconde, a gente deixa lá no subconsciente, aquilo vai ficar somatizando na tua vida e uma hora vai chegar e vai dar um problema maior, que você acha que você, como aconteceu com você, super alto astral, mas daí te
te derruba, né? Te derruba e para sair de lá é difícil. E eu acho que é isso, acontece isso com muita gente, que não aprende pelo amor e pela sabedoria e aprende pela dor. Infelizmente, acontece muito por conta dessa nossa construção social, né, de como a gente foi educado. Mas a meditação, no começo eu lembro que eu colocava meditações guiadas, eu procurava lá no YouTube, sempre tive muito interesse, eu dormia escutando meditações guiadas, mas eu nunca tinha dado importância, nunca tinha entendido de fato como era meditar. Mas até que eu achei uma meditação guiada que começou a fazer sentido, sabe? Então, realmente, você ter uma postura no começo para a meditação é sim importante, a gente sentar em posição flor de lótus, né, que é aquela posição de Sim. pernas cruzadas e tal, ou até mesmo deitado antes de dormir. Eu acho bem legal fazer meditação antes de dormir, porque a gente acessa muito mais fácil o nosso subconsciente. E antes de sair da cama também, quando você acorda, mas é legal você no começo ter uma postura, ter algumas regrinhas ali sobre meditação. E aí, eu lembro que uma dessas meditações guiadas, ela me levou para algum lugar. E aí eu senti que existia de fato toda essa história de que a meditação muda a nossa mente, muda o nosso comportamento. E isso, lógico, me fez. Eu tenho uma curiosidade de estudar a respeito quando eu sinto que aconteceu algo. Então, De fato, dificilmente e de fato acontece. acontece. E aí eu fui estudar e comecei a me aprofundar. E eu falei, eu quero sentir mais disso, sabe? Porque é uma sensação tão incrível, tão gostosa de você transcender, de você não sentir o seu corpo, só a tua consciência divaga, e você acaba tendo experiências que são bem surreais. E aí você quer mais disso, você quer sentir mais e você acaba conhecendo mais e você começa a olhar para dentro, começa a ter uma percepção maior das pessoas, do teu ambiente, a tua intuição fica super aguda, fica super forte e aí você vai indo. Claro que no começo foi um pouquinho mais demorado de eu transcender, porque eu também tinha essa resistência, que eu acho que a maioria tem, né? Ah, eu não consigo meditar, eu não consigo silenciar a minha mente. Eu sento aqui e ao invés de eu ficar calmo, me gera ansiedade. Isso eu sempre escuto, sabe? Sempre ouço por aí que as pessoas não conseguem meditar. E, gente, eu acho que o início mesmo é ter meditações guiadas, isso é fato, assim. Quem não tem essa capacidade de silenciar a mente no começo, pega a meditação guiada, porque vai ter ali uma voz, vai ter um som que vai te relaxando, vai te guiando. E isso é muito fácil, porque quando a gente relaxa, a gente baixa nossas tensões cerebrais. Baixando a tensão cerebral, o nosso subconsciente ele está muito propício, muito aberto a receber todo tipo de, de, de alguém guiando você, né? Agora eu me perdi aqui nas palavras. Mas a meditação guiada no começo, para quem está começando, eu acho que é a chave, assim. Depois aí você vai adaptando ao teu estilo de meditar, né? E mais uma coisa, assim, não adianta você tentar meditar um dia e não meditar no outro porque não deu certo e tentar meditar semana que vem ou mês que vem. Não, é todos os dias. Eu acho que é como qualquer outro hábito que a gente tem na vida, é todos os dias que a gente tem que fazer. Então, é muito importante porque realmente muda e eu acho que é todos os dias. Pelo menos no começo, até você entender, até você transcender e tudo, no começo é todos os dias. Que legal. Ó, um monte de gente entrando. Gente, sejam todos bem-vindos. A Vi falou que assunto mara. Eu sei que ela também é bem, entende bastante sobre esses assuntos. Que legal, Sei. Rafa. E qual seria a outra técnica assim que você aconselharia? Bom, também para quem está começando, eu vou falar assim nesse sentido de quem está começando, porque é muito importante o começo. Tirando a meditação e dentro da meditação também, existem algumas técnicas um pouco mais racionais, digamos assim. Então, existe a técnica da gratidão,
né? A técnica do perdão, de toda aquela catarse que a gente chama, que é o jeito da gente limpar as nossas emoções subconscientes. E isso é fundamental para quem quer realmente transformar a sua vida. A catarse, ela acontece também em estado meditativo, mas você pode ser um pouco mais prático e usar um caderno, uma caneta, e você escrever, assim, abrir seu coração, abrir sua mente e escrever tudo que você é grato na tua vida, tudo, tudo, mas assim, quando eu digo tudo, é absolutamente tudo, é assim, desde o ar que você respira, ao celular que você tem, a tecnologia, as plantas, a casa que você mora, a sua família, tudo, tudo, tudo. Inclusive as coisas que talvez não você considere ruins que aconteceram com você. Isso também é um outro assunto, né? Porque daí entra naquele assunto de você é responsável pela tua vida, você é responsável pelas tuas escolhas, não tem culpado, não tem vítima, só existe responsável. E aí, essa técnica da gratidão é muito legal porque ela eleva a tua frequência vibracional. Então, falando um pouquinho sobre isso, sobre energia mesmo, nós temos um campo eletromagnético, assim como tudo que é vivo, planeta Terra, animais, plantas, tudo tem um campo eletromagnético, e nós também temos. E o que que acontece? Existe a lei da ação e reação, né, da causa e efeito, e isso funciona muito no nosso campo eletromagnético. Então, se é eletromagnético, emite uma energia e a gente atrai uma energia consequentemente. Então é muito legal. Quando a gente entende isso, que a gente tem esse campo eletromagnético, todo mundo tem, e que a gente é responsável 100% pela nossa realidade, por tudo que a gente externaliza, digamos assim, Sim. você começa a pensar, puxa vida, né? De fato, eu emito uma emoção, uma energia, e eu atraio a mesma coisa. Então, por que é muito importante a autovigília? A autovigia, porque primeiro você começa a pensar de uma forma mais positiva, você começa a sentir uma coisa mais positiva e você emite isso. Não tem como você atrair outra coisa a não ser coisas positivas. E a mesma coisa, o oposto, né? Se você pensa em, sei lá, coisa ruim, né? Tipo, se você tem ansiedade, se você tem depressão, não tem como você atrair outra coisa a não ser do mesmo. E isso é um fato, é uma lei da física e incontestável. Sim, Por isso é muito importante. isso. A própria água, né? Tem aquela. Eles fizeram aquele sistema de pegar 2 copos, né, de água e daí falar coisas positivas. Até para uma planta você pode fazer isso. E a diferença, sim, é surreal, né? Porque eles também têm esse campo magnético e também é um ser vivo, né? Então, tudo que a gente emite realmente vai acontecer. Então, que a gente possa emitir coisas boas, emanar gratidão e positividade, que a gente vai ter em dobro, né? E com certeza faz total diferença. Maravilhoso. Exatamente. Uhum. Exatamente. Eu acho que a gratidão é um dos maiores meios condutores da gente elevar a nossa frequência vibracional para atrair coisas boas. Quanto mais grato a gente é, mais grato a gente vai ser, porque a gente vai estar atraindo isso. A gente vai estar atraindo coisas para ser grato, né? Exato. Eu vou dar um exemplo, mas vocês também podem usar isso. É muito legal isso que o Rafa falou de você anotar tudo. E tem um livro que me ajudou também. Eu entrei num grupo que era sobre gratidão de umas pessoas maravilhosas. E é muito legal que quando eu comecei a estudar e mudar meu pensamento, tudo foi atraindo assim pessoas legais, pessoas que me acrescentaram. Essa live aqui eu fui falar com o Rafa realmente porque eu lembrei, falei, gente, o Rafa assim é a figura da pessoa maravilhosa e grata e eu tenho que falar com ele. Então, aí nesse grupo a gente fez o exercício da gratidão, que tem um livro chamado O Segredo. Eu vou pegar ele ali para vocês verem. É muito legal, porque é todos 28 dias para você praticar a gratidão. Então, são vários exercícios e assim, coisa pequena, fácil de fazer e que faz a diferença. Tem me ajudado bastante. Vou pegar para vocês verem. Só um minutinho. Sei.
é dessa, sabe, do segredo, daí chama a magia. Aí é tudo sobre gratidão e tem várias fórmulas mesmo, e daí em algumas páginas cada fórmula, por exemplo, aqui tem fórmula mágica para vencer a negatividade, é, um grande mistério revelado, tipo, são várias fórmulas mágicas para você realmente praticar e começa por aí, né? Nos exercícios e muda totalmente a sua mente. Tem me ajudado muito. É uma dica também. Depois eu tiro o print e coloco ali nos stories. Mas enfim, Rafa, é com você a palavra. Não, é exatamente isso, é exatamente isso. Eu acho que qualquer ferramenta no começo é fundamental, deve ser usada, porque você vai descobrindo outros caminhos. Então, assim, a gratidão é uma coisa muito fácil, é um sentimento muito simples de se ter. O que acontece às vezes dentro dessa catarse, que é o processo de purificação, né, das emoções, de limpeza emocional, é o outro lado, que é o lado do perdão. O perdão daí já é um pouco mais difícil. É você ter que ressignificar tudo e todos, é você entender que não existe culpados, né? E você, e você literalmente perdoar tudo, todo mundo, se perdoar por ter feito tais escolhas, ter dito isso ou aquilo, ter causado alguma coisa. E aí, quando você para pensar nessa limpeza emocional, do perdão, é muito importante porque ela vai se aprofundando. Você vai entrando num ciclo que é muito forte, o perdão. A gente acaba perdoando coisas e sentindo coisas que você nem imagina que possam existir, né? Que possam ser causas de tantos problemas hoje na sua vida. Então, eu lembro que quando eu comecei, eu começava essa meditação do perdão, eu tinha uma resistência muito grande, sabe? Eu falava, eu pensava que eu perdoava, mas no fundo, sabe quando você fala, eu vou fazer isso por fazer, e você não perdoava de fato, assim. Aí até que eu comecei a entender um pouquinho melhor, e eu vi uma palestra, eu acho que da Elaine Eurives. Depois eu coloco o arroba dela, que ela é sensacional. Que ela falou, tá, você perdoou e se essa pessoa aparecer na sua frente, você vai conseguir dizer eu te amo para essa pessoa? Você vai abraçar essa pessoa? Você vai trazer ela para sua vida? Porque se você não fizer isso, você não perdoou. E aí eu falava, gente, eu não tenho essa maturidade. E era muito difícil de eu falar, eu não sei se era uma questão de eu senti que eu realmente estava sendo vítima daquela situação que eu já tinha sido, né? E eu não consegui perdoar de jeito nenhum. Mas ao mesmo tempo tinha esse meu lado que falava, não, você não pode ser egoísta a ponto de achar que, sabe, o problema é 100% causado pelo outro. Isso. E aí eu comecei a entender, não, de fato, como a gente não cresceu com essa educação, que é a educação de consciência, de expansão da consciência, de emoções, de controle emocional, né? Eu falei, não, não pode ser de fato 100% culpa de alguém. Acho que não existe isso. E aí você começa a olhar para dentro e fala, não, realmente eu sou responsável e eu me perdoo por ter causado isso para mim mesmo, sabe? Porque na hora a gente realmente, ainda nós somos seres humanos, ainda a gente não transcendeu a quinta dimensão e as outras, ainda a gente é ser humano, a gente erra, a gente volta atrás, a gente se arrepende, acontece um monte de coisa. Mas o importante é você ter consciência disso, né? É você entender que não existe um culpado. Os únicos responsáveis por tudo somos nós. E aí você vai se aprofundando nessa questão do perdão. Quando você vê, você sente uma leveza assim tão forte, tão profunda, que você não quer mais, digamos assim, cometer os mesmos erros, você não quer mais se aproximar de pessoas tóxicas, você começa a entrar numa outra vibe. E aí essa vibe automaticamente vai te afastando algumas pessoas. Esse é um dos processos que eu mais me assustei durante esse despertar, né, da consciência.
que as pessoas vão se afastando de você porque você mudou. Você está, digamos assim, teu senso crítico está muito forte, tua espiritualidade está elevada, você está vibrando numa frequência diferente. E eu percebi, eu não entendia por que que eu não conseguia mais ficar perto de algumas pessoas, porque eu não tolerava mais algumas coisas. E aí eu comecei a entender a raiz de tudo isso. E aí eu vi que hoje realmente as pessoas que eu atraí depois disso são sensacionais, assim, são pessoas, seres de luz, digamos assim como você, né, já. Ah, paz, amigo. Ó, um monte de gente entrando aqui, sejam todos bem-vindos. Um monte eu falo, mas as pessoas, quem tinha que estar aqui está, entendeu? Minha tia, beijo. Mas é isso mesmo, amigo. E que bom, né? Que bom que muda e que você muda seu estilo de vida, novas pessoas vêm, outras vão. E que bom é isso, sabe? Todo mundo, tudo vai influenciar para esse crescimento, né? Então, isso é maravilhoso. Que bom se todo mundo, né, já mergulhasse nesse despertar. Mas é um trabalho, né, amigo? A gente tem que trabalhar diariamente e o mundo tá aí, né? Para provar e mostrar que existe muita coisa, né? Além disso aqui, né? A gente está muito vedado, consumido muito pelo ego, pelo egocentrismo, né? Então tem muita coisa além disso. Sim. E é muito engraçado porque quanto mais você entra nesse campo de autoconhecimento, mais você quer se desconstruir daquilo que você é. Então, assim, o que acontece muito comigo? Eu tinha um pensamento há algum tempo atrás, alguns anos atrás, que era tipo de ter. Eu queria ter coisas, eu queria ser a melhor ou melhor, eu queria me destacar por alguma coisa, e eu tinha isso assim evidente, assim, eu era insuportável. E aí aí depois você vai estudando, né, vai entendendo e você vai percebendo que você não precisa de absolutamente nada, você não precisa mostrar nada para ninguém, você não precisa dessa vaidade, desse egocentrismo. Só que o que que acontece? Aí você percebe que você não precisa, você entende, você fala, ok, realmente eu não preciso, em essência a gente não precisa de nada mesmo. Mas vão aparecendo testes na tua vida, porque o teu subconsciente ainda não entendeu isso. O teu ego não entendeu isso. E aí vão aparecendo testes na tua vida para você se perguntar, refletir se é exatamente isso que você tem certeza de que você não precisa de nada. E até hoje, isso eu acho que a gente vai levar para a vida, né? Porque quando aparece alguma situação da qual eu tenha que pensar para não ficar deprimido, ou não ficar ansioso, ou não pensar com o meu ego, com a minha vaidade, é, é difícil, sabe? Tipo, é muito difícil, porque é uma coisa que eu sempre fui e que hoje eu não consigo mais ser. Mas é muito fácil cair na tentação, é muito fácil. Então, é por isso que eu digo que o autoconhecimento e esse desenvolvimento pessoal, essa evolução é diário. É um hábito assim que nunca vai acabar, que só tende a crescer, que só tende a se aperfeiçoar, mas que você tem que se cuidar, porque senão você volta, você regride e aí cai de novo na tentação, você pode cair numa crise de ansiedade, você pode cair numa depressão. E aí isso não tem como dar certo, né? A gente já falou da energia que a gente emite e da que a gente atrai é a mesma. Exato. A Vi falou bem assim, o Kaique falou, vocês são incríveis. Beijo. Vocês que são por estar aqui com a gente. A Vi falou bem assim, campo de ressonância, né, deuses? Fala um pouquinho sobre campo de ressonância, Rafa. Sim. A ressonância harmônica é muito famosa num coach quântico que a gente chama, é chamado Hélio Couto. É um dos caras que eu também seguia lá atrás, no começo. O Hélio Couto é um dos pioneiros nesse assunto de ressonância harmônica, que é exatamente isso, é quando a gente limpa a nossa
as nossas emoções subconscientes, a gente se abre para uma evolução, a gente cuida da nossa energia, a gente emite apenas uma energia boa, positiva. Existe uma escala de frequência vibracional, isso é um assunto meio extenso, assim, mas só para ter uma ideia, existe uma escala de frequência vibracional, que é a escala de Hawkins, de um cientista chamado Hawkins. E ele mediu a nossa escala de energia. Então, quando uma pessoa vibra medo, por exemplo, ela está vibrando lá uns 100 Hz. Quando ela está vibrando paz, amor incondicional, alegria, ela está vibrando lá nos 800, 700 Hz. Então é muito fácil assim você perceber quando uma pessoa ela é positiva, ela tem uma energia que a gente sente de longe. Às vezes você não precisa nem conhecer a pessoa, conversar com a pessoa, porque a gente sente a energia da pessoa. A energia vem antes. O nosso campo eletromagnético ele tem mais de 8 metros. Então a energia vem antes, de fato. E isso é muito legal. Então o L. Couto ele fala muito da ressonância harmônica, que uma das leis principais do universo é a lei do equilíbrio, a lei da harmonia. Isso é muito visível quando você percebe uma pessoa que é muito egocêntrica, por exemplo. Uma pessoa que é muito vaidosa, muito guiada pelo ego. Ela está lá, maravilhosa, sendo tóxica, narcisista, tudo mais. De repente acontece alguma tragédia na vida dela. Isso é uma resposta do universo, falando, olha, isso não é o tipo de energia que eu quero alinhado comigo. Então o universo vai lá e coloca ela na harmonia, coloca ela em equilíbrio. E a gente viu muito nessa quarentena a explosão de micro-influencers, a explosão de pessoas que querem falar coisas positivas, querem falar sobre autoconhecimento, querem falar sobre consciência coletiva. Isso é uma tendência, não tem como voltar atrás. E o que acabou acontecendo? Caíram aquelas influencers que só falavam coisas superficiais, só falavam coisas fúteis, é, é uma resposta, é uma resposta. Quando o ser humano não olha para o outro ser humano, não tem como dar certo, né? E essa coisa do ego é muito forte, porque é difícil a gente dominar, silenciar o nosso ego, sabe? É muito difícil. Quando a gente vê, a gente já está dentro da bolha do ego. Mas aos poucos eu acho que isso está acontecendo, essa transição do ser humano para algo muito melhor, evoluído, está acontecendo, ainda a passos muito pequenos, mas está acontecendo. Perfeito. Perfeito, amigo. Incrível que você. Que aula, né, gente? Ô, gente, vão deixando uns coraçãozinhos aí pra gente, se vocês estão entendendo. Quem quiser pode deixar perguntas ali, né, Rafa? Que daí você vai respondendo. Mas tá uma vibe tão boa, né? Ai, achei tudo de bom. Sim. Muito, muito mara. Gente, sejam bem-vindos quem está entrando aqui na live. A Kelinha falou, ainda bem que sou muito evoluída. Ai, que bom, meu bem. É isso aí. Rumo à evolução. Kelly maravilhosa. Ô, Rafa, e sobre o amor incondicional? Você, qual seria, assim, a sua ideia não, a sua dica mesmo, né? Pra gente caminhar para esse amor incondicional, ver o outro com empatia, né? Para atrair isso tudo de bom para você também. Tá. Amor incondicional é muito legal, porque é uma coisa que eu, particularmente, eu sinto absolutamente todo o tempo, todo o tempo. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. É, então, assim, empatia é uma coisa e amor incondicional é outra, que Uhum. estão ali juntinhas, lado a lado. Sem a empatia não existe o amor incondicional e sem o amor incondicional não existe a empatia. Hoje, a empatia ela tomou uma proporção muito grande, ainda bem, né? Eu acho que é isso que falta no ser humano, é isso que falta na humanidade. Mas o amor incondicional, eu acho que ele vem carregado um pouquinho mais de conhecimento. Então, assim,
Quando a gente fala de empatia, é realmente se colocar no lugar do outro, é pensar como o outro, é fazer pelo outro, é você agir pelo outro. É aquele realmente amor ao próximo, sabe? É você não olhar a quem, como está escrito na Bíblia. Mas o amor incondicional ele é um pouco diferente. Ele vem carregado com um pouquinho de razão. Ele não é só a emoção do amor incondicional. Quando você sente amor por alguém, nem sempre é amor de verdade, e sim uma paixão. E é por isso que as pessoas têm essa dificuldade com apego emocional, com passionalidade, né? Que é aquela coisa do controle, de achar que tem o controle sobre as pessoas, sobre alguém que você gosta. E isso está muito enraizado na nossa cultura, eu acho que na cultura de todo o planeta, que é a coisa do apego emocional. Isso é o oposto de amor incondicional. E o amor incondicional é aquele amor que a gente sente dentro da gente e que a gente não precisa ter uma pessoa sempre ao nosso lado para sentir amor. É bem difícil a gente entender isso quando a gente tem essa construção social de apego emocional, que a gente precisa ter pessoas ao nosso redor para dizer que é amor, sabe? Não, amor incondicional não é isso. Por que que é tão difícil, por exemplo, para uma mãe, para um pai, quando os filhos saem de casa? Porque o apego emocional é tão forte, que beira uma passionalidade. Mas quando sai de casa, vira amor incondicional, porque vai continuar amando aonde estiver. Aonde estiver. O que é bem diferente quando é relacionamento afetivo, por exemplo. É, maridos, esposas, né, namorados e tudo mais. Aí você para pensar, poxa, será que eu vou continuar amando mesmo longe? Aí que é o teste, entendeu? Aí é o teste. Mas, enfim, amor incondicional é aquilo que a gente deixa livre para ser o que quiser. É aquela coisa que a gente não tem controle. E a empatia é por todos, por tudo. Não é só ser humano, e sim animais. Nossa, como a gente é empático com animais, né? Que daí já é um outro assunto também Outra bem live. extenso. Outra live. Enfim, mas a empatia anda lado a lado com o amor incondicional. Perfeito, Rafa. Basicamente. Perfeita, a pessoa aqui que sabe tudo, entendeu? Ó, a Gé, beijo, meu amor. Que bom que você tá aqui. Super, super linda. Empatia é tudo. É isso aí, amigas. Ó, a Fran falou bem assim, falando de amor incondicional e pandemia. Esse fazer pelo outro agora é o mais preciso. Será que quem nunca olhou o próximo à margem vai conseguir mudar agora? Tá. Assim, consegue se quiser mudar. Tem uma coisa que eu aprendi nesse processo, é que a gente não muda ninguém. Não existe essa coisa de porque deu certo para mim, as minhas experiências foram sensacionais e positivas. Não adianta eu tentar fazer com que a outra pessoa entenda isso se ela não quer entender isso. Talvez agora na quarentena, onde todo mundo foi obrigado a repensar um pouco a vida, talvez desperte esse interesse. Mas não tem como a gente obrigar uma pessoa a ser empática, a ser uma pessoa evoluída. Não tem. É um interesse da pessoa, sabe? Mas enfim, e aconteceu muito comigo isso, e é por isso que as pessoas se afastaram, porque eu falava o quanto era bom ser e fazer as coisas que eu estava fazendo, meditando e estudando e ressignificando tudo, e ao mesmo tempo essas pessoas não estavam interessadas, elas não têm esse interesse. Ou às vezes elas são curiosas, mas não são curiosas o suficiente para mudar, porque exige tempo, exige força de vontade, exige muito de você essa ressignificação toda, essa desconstrução. Mas não tem como a gente ensinar empatia. O que a gente pode fazer é dar o nosso exemplo. E quando eu digo dar o exemplo de empatia, é deixar bem claro, é escancarar mesmo para essas pessoas que têm essa dificuldade de evoluir como ser humano, o quanto a empatia pode mudar a vida de uma pessoa.
quanto o autoconhecimento pode mudar a vida de uma pessoa, o quanto um livro muda. Se um livro muda uma vida, imagina o exemplo, sabe, para o próximo. Enfim, mas esse é meu ponto de vista. Eu tentei controlar as pessoas à minha volta no passado, falando o quanto isso era importante de se fazer, o quanto as pessoas deveriam meditar e tudo mais. Tentei impor isso e não deu em nada. Ninguém foi atrás. Então eu vejo que hoje é muito mais aquilo da pessoa ter esse interesse. Infelizmente, a maioria, ela procura esse autoconhecimento quando acontece alguma tragédia na vida dela, né? E eu Sendo acho, que, e eu acho assim, Rafa, tá tudo certo também, né? Porque assim, cada um vai ter o seu momento e vai ter o seu processo. Pode ser sim, que seja amanhã, pode ser que demore mais tempo, mas infelizmente parte da pessoa, né? A gente dá o exemplo, a gente fala, demonstra, porque a gente também é uma pessoa, mas enfim, tem gente que julga, que acha que isso é uma balela, né? Mas a vida tá sim uma bagunça e ela faz várias coisas, nada dá certo. Infelizmente é uma coisa da pessoa e vai partir do momento que ela quer mudar. A animação total. Nossa, quanto tempo, Jéssica! Lembro de você quando trabalhamos em São Chico e Curitiba pela empresa Núcleo Evolução. Uau! Eu acho que é porque. Você conhece ela? eu? É. Deixa eu ver quem é a Jéssica. Teve uma época que eu fiz recreação. Então eu viajava, eu fui para São Chico para cuidar das crianças. Daí a gente ia para os hotéis e cuidava das crianças. Nossa, era muito legal. Foi muito legal. Que prazer ter você aqui, meu bem. Depois vamos trocar ideias ali. O Kaique falou exatamente. Muita gente confunde com carência. Assim, o amor incondicional, né? A Kelly falou: amor incondicional é o que sinto por você, Rafa. Por isso você é meu melhor amigo, tipo encontro de almas mesmo. Existe muito, né? E a Fran falou bem assim: às vezes as pessoas não mudam e não te escutam. É normal, gente. Cada um tem sua rotina, né? Sua história de vida, muitas crenças limitantes. Então, eu demorei 28 anos, entendeu? Mas assim, eu sempre tive essa visão de ser alta astral. Eu confesso que há anos atrás eu era muito mais alta astral. Mas conforme a gente cresce, né, a gente vira o quê? Uma trabalhadora. Acontece pelo ego, né, Rafa? Que nem a gente estava conversando. Sim, E a gente se transforma, cria aquela crosta, fica mais ansioso por tudo que acontece durante a nossa vida. Mas que bom que a gente resgata toda essa consciência e o mais importante é ser pessoas melhores, né? Para nós, para os nossos e para todo mundo, para os animais, para as plantas e principalmente para o nosso planeta. Ó, ai, ó, exatamente. café. Beijo, café. Saudades. Ângelo, lindos. Beijo. Mas sim, já é exatamente isso. E falando um pouquinho sobre evolução do ser humano, evolução mental, que é um assunto que eu estou estudando agora. E, cara, é uma coisa tão surreal, assim, da gente pensar que, teoricamente, o planeta Terra é um planeta jovem e os seres humanos, hoje, é tecnicamente jovem também, tendo em vista, né, o nosso processo evolutivo. Mas a gente analisa que a gente tem uma estagnada, né? A gente meio que parou, assim, de evoluir. E aí você para pensar, puxa, até então, o nosso cérebro ele é considerado ilimitado. Então, quando a gente diz ilimitado, significa que ele é capaz de fazer qualquer coisa mesmo. E até então, nós somos os únicos seres vivos descobertos em trilhões de anos-luz mapeados pela NASA até agora. E aí, quando você parar para pensar, puxa, será que a gente está sozinho nesse universo que é infinito e está em constante expansão? E por que que nós, seres humanos, temos essa capacidade, esse cérebro super ilimitado, e a gente não consegue evoluir? Aí entra aquela questão, né, que nós somos seres da 3D, ainda não fomos para 4, 5 dimensões.
quinta dimensão. Mas é um assunto muito legal. Hoje, as ferramentas que a gente tem ainda são meio escassas, meio limitadas, digamos assim, mas tem muita coisa que te faz pensar em como ser um ser humano melhor e como pensar isso no futuro. E uma delas, que eu gosto muito de fazer e eu faço quase todos os dias, é a reprogramação mental. A reprogramação mental, ela serve para qualquer coisa, para qualquer coisa. Eu uso hoje justamente para tentar entender a evolução do ser humano, mas claro, voltado para a minha experiência. Então eu coloco lá no papel, antes da meditação, tudo aquilo que eu considero que pode ser o próximo passo, sabe? O que eu acho que vai ser ainda melhor se eu fizer, se todo mundo fizer. É como se fosse uma carta para o futuro. Então eu coloco lá, hoje eu sou uma pessoa que eu tenho conhecimento em meditação, em Reiki, em Theta Healing. Amanhã eu quero transcender isso. Eu quero ser uma pessoa que, ao olhar para outra pessoa, eu sei que eu vou sentir essa energia e a gente vai se conectar. Então isso é um pensamento de evolução do ser humano. A gente não mais ter uma comunicação como a gente está tendo aqui, e sim uma comunicação por energia. E só de pensar nisso, parece ser um pouco doido, né? Parece uma coisa de filme e tal. Mas não. Isso acontece em alguns animais, a comunicação via pensamento e energia. E o ser humano, ele tem essa capacidade, mas ele não consegue acessar. E aí, quando você leva isso para a meditação, você vai, transcende, você adquire conhecimento e autoconhecimento, você começa a entender, puxa, realmente tem um futuro onde o ser humano ele é muito mais evoluído do que ele é, é hoje. E aí esse é o processo que eu tô passando no momento. Parece uma coisa meio doida, assim, mas é um processo fantástico. E a reprogramação mental, que eu digo, é todos os dias mesmo. Eu tenho vários hábitos, assim, diários, e além das meditações, além da reprogramação mental, além da gratidão, meus estudos, eu confesso que hoje eu me tornei uma pessoa, assim, com um senso crítico meio agudo, porque eu não consigo mais assistir TV, por exemplo, eu não assisto, eu não consigo mais me interessar por assuntos que são tão superficiais, sabe? Fúteis, eu vejo beleza nas coisas, eu vejo o lado positivo, eu vejo essas coisas, mas quando não me agrega valor nenhum para essa minha evolução, eu não faço questão nenhuma, muito pelo contrário, eu me afasto, sabe? E não é que eu tô dentro de uma bolha, muito pelo contrário. Milhões de pessoas pensam exatamente como a gente, mas eu tendo a me afastar quando não tem nada de valor mental para agregar. Exatamente. Não, é isso mesmo, porque, gente, a TV ela é tão tóxica, né? E assim, deixa a gente tão ansioso. Eu só tava ligando a TV para assistir BBB, entendeu? Mas eu não tô mais ligando, não tô nem assistindo nenhum canal assim. Realmente, nem quase filmes assim, é bem difícil assistir. Mas é isso, ou você estuda e usa esse tempo para você trazer coisas boas para você, né? Ou você vai só de- é, atraindo essas coisas ruins e seu pensamento vai ficando lá no chão. Realmente vai dando mais ansiedade. Tira esse tempo mesmo para se autoconhecer. Gente, olha, a live já está no fim, falta 5 minutinhos. Ah, Mas foi tão gostoso. E assim, é aquilo que eu te falei, passa tão rápido que, sim. nossa, a gente tem tanta coisa para falar. Mas espero que vocês tenham amado aí, gostado. De alguma maneira se tocou vocês, né? A gente fica muito feliz. Eu tô engatinhando, aprendendo. Eu acho que tudo é válido, que nem eu falei, eu sou cristã, acredito em Deus, acredito em Jesus, é a fé que me guia. Porém, eu sou muito curiosa e tudo se conecta, gente, de verdade, assim, sem preconceito, tudo se conecta. A gente é muito maior, né? Nosso corpo, nossa mente,
Eu acho que a gente tem que caminhar assim para o bem mesmo e isso ter um retorno maravilhoso, né, Rafa? Você é a prova viva disso. Sim, e eu digo, para quem tem interesse por autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, é assim, um caminho sem volta, porque você começa a ver os resultados na prática, você começa a ver a tua vida se abrir, se transformar, você atrair coisas e pessoas que você jamais imaginaria que fosse atrair. Então, eu sou suspeito a falar, né? Mas eu recomendo, sabe, quem quiser aí dicas, eu dou dicas, livros, tem muitos livros que abrem a nossa cabeça e isso é sensacional. Enfim, para mim é tudo, é tudo para mim. Gente, ó, brigadão a todo mundo que gostou. Então, gratidão pela live. Ah, que bom que vocês gostaram. E eu queria agradecer, além de todos vocês, o Rafa, que é essa pessoa iluminada, maravilhosa, que tirou esse tempo precioso para compartilhar seus conhecimentos. E quem tiver mais dúvidas, falem com ele lá no direct, que ele vai passar todos os dados, os canais, né, para a gente estudar melhor. E seguem ele Sim. no Instagram. Ele tem 2 Instagrams, um que só fala sobre tudo isso que a gente confirmou aqui, comentou. E muito, muito obrigada, Rafa, por tirar esse momento. Espero que você tenha gostado, amigo. E que Eu adorei, eu adorei. seja um play aí na sua vida e compartilha isso, porque você é sensacional, explica muito bem e tenho certeza que vai ser um futuro brilhante. Start nesse seu momento, start nessa sua vida de compartilhar tudo isso com a gente. Tá bom? Pode deixar, amiga. Muito obrigado pelo convite. Eu nunca tinha participado de uma live. Na verdade, isso me deu até uma motivação de gravar vídeos, que é uma coisa que eu tenho dificuldade, porque eu vejo lá que eu posto muita coisa e às vezes os textos que eu posto realmente são um pouco maçantes, e talvez falando assim fosse um pouco mais prático de entender. Mas muitíssimo obrigado, amiga. Espero que a gente tenha tocado a alma de alguém, plantado a nossa sementinha e é isso. Gente, beijo, tenha uma noite maravilhosa, uma semana, né? Um final de semana incrível. Vai acabar a live! Beijo, 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 beijo!